o Kuma vira um pirata e enfrenta sol, chuva e frio para encontrar uma cura para Bonnie, até que encontra o velho Punk. O episódio começa com o vice-almirante mandando todos os marinheiros se afastarem do centro da cidade, já que um dos velhotes anciãos estava por lá, e ninguém deve olhar nos seus olhos abaixo do posto de Comodoro. E todos os figurantes ficam assustados, porque nunca tinham visto um ancião de carne e osso. Enfim, raios e trovões caíam sobre o centro da cidade. Mudando justamente para lá, a Bonnie estava com uma espada fincada na barba do velhote, enquanto o velho Punk e os outros estavam estupefatos com a situação. Logo, os marinheiros de patente mais alta que podiam estar por ali começam a preparar suas armas para a batalha, mas o velho ancião só dá uma piscada e manda a Bonnie pelos ares, e manda todo mundo calar a boca, que se ele quisesse ele não teria sido apunhalado. O Sanji fica puto, mas com uma piscada ele cai no chão também, e a ferida causada pela Bonnie em um instante se cura. Os marinheiros, todos afobados, logo correm para capturar o Sanji e os outros, mas o velhote ancião chama todo mundo ali de energúmeno e que eles não deveriam ter tanta pressa, já que o bando do Chapéu de Palha e o Vegapunk não tem pra onde fugir. Cara, ele chamou todo mundo de energúmenos. Quanto tempo faz que eu não vejo essa palavra? Energúmenos? One Piece é único, viu? Mas enfim, São Saturno chama o Kizaru de preguiçoso, e o tio Borsalino diz que não vai conseguir se mexer por um tempo. E enquanto isso, o Luffy, coitado, parecia uma mecha seca, mas o ancião ia finalizar o Luffy, e bem na hora o Frank acerta um potente de direita no próprio Luffy e tira ele da mira do ancião. E nisso o velho ancião diz que a participação dos piratas nessa batalha foi algo inesperado, mas que seria impossível que eles escapassem da ilha, porque a ilha está toda cercada por vários navios da marinha. E ele ainda agradece o velho Punk por todas as suas contribuições, mas diz que todos ali vão pro caixa-prego com paletó de madeira na cidade dos pés juntos, deitados na horizontal. Cara, que bobeira. O velho ancião então começa a apertar a Bonnie e nenhum dos presentes ali conseguia se mexer, e de repente uma aura estranha começa a sair do ancião. De repente a Bonnie começa a ver uma imagem do Kuma conversando com ela quando criança, e nesse momento todos os marinheiros apontam suas armas para ela. Somos levados a 47 anos atrás no reino Sorbet. Era o Kuma que estava nascendo. O doutor promete que não vai revelar a ninguém sobre o sangue bucaneiro de sua família. Enfim, eles viviam uma vida feliz, quando de repente o mesmo doutor chega correndo e diz que eles precisam fugir dali, que o governo acabou descobrindo sobre eles. O pai do Kuma, tadinho, ele chora e pede que eles deixem seu filho e sua esposa, porque eles não têm o mesmo sangue. Mas a vida não é um morango, né, meu amigo? Obviamente os três são presos e viram escravos em Marejóis. O coitado do Kuma entra pra competição dos personagens que mais sofreram na história de One Piece. Tadinho, ele era só uma criança. Agora deixa aí nos comentários qual história é mais triste de um One Piece, a do Kuma, a do Law ou a do Coração? Difícil, né? Me fala aí que eu quero saber a sua opinião. Bom, um dia o Kuma, já escravizado, encontra o seu pai bem ferido e, em vista de todo o sofrimento, Kuma mente dizendo que está tudo bem e pergunta pro pai sobre a sua mãe, mas infelizmente, além dele participar das histórias mais tristes, também vai entrar pra galeria dos órfãos de anime. Sua mãe estava morta. Cara, que cena triste. Os dois estavam em lágrimas e é uma cena bem emocionante de verdade. Mas o pai do Kuma diz que o guerreiro Nika vai vir salvá-los algum dia, que no caso seria um guerreiro lendário da herança do povo bucaneiro. O pai dele ainda diz que a história do Nika é passada de gerações no seu povo e que ele está sempre sorrindo, e quando os tambores começarem a tocar, ele virá. E em um breve momento de felicidade entre os dois, de repente um puto de um Tenryubito atira no pai do Kuma. Cara, que filho da mãe! E assim ele mata o pai do Kuma. Enfim, na próxima cena, os que não devem ser nomeados começam um evento de caça. Eles tomam uma ilha não afiliada ao governo e vão caçar os humanos de lá. Cara, que loucura, mano. Isso tá parecendo até uma noite de crimes. E logo aparece Fingard Garling, um cavaleiro sagrado, e logo eles vão dar o início à caça. Mas além das pessoas da ilha, ainda tem alguns dos escravos que eles também
também levaram para servir de caça. Mas enquanto isso, o Kuma vazou da sua jaula e tadinho, ele tava chorando de novo. Cara, que triste a história do Kuma, vai cagar. Mas logo os caras vão atrás dele. Cara, os próprios escravos foram pegar ele, quando de repente escuta uma risada familiar. Era o Empório Ivankov e uma criança que o chama de irmãozão. O Iva diz que o espetáculo do dia é o bucaneiro, vulgo o Kuma, e ainda dá uma oportunidade para aquela turminha. É só seguir a gente que temos um ótimo plano. Eu escolho viver. E continua no próximo episódio. O episódio começa com o coitado do Kuma tomando chicotada e lembrando do seu pai no passado. Sofreu demais esse guri, cê é louco. Ele acorda no presente com o Ivankov dando uns gritos e a caçada começa. É uma noite de crimes. O Tenryubito mais xarope de todos começa a explicar as regras e logo eles começam o desastre. Todo mundo começa a sair correndo, inclusive o Kuma e o Iva que estavam planejando a fuga. Na próxima cena, um marinheiro fala com o Garp pelo telefone, pedindo que ele fosse para God Valley, mas o Garp, todo jovial, diz que não vai. Mas quando o marinheiro menciona o nome de Gold Roger, o Garp já fica todo emocionado. Enquanto isso, todos os grandes piratas estavam saindo da ilha Colmeia para ir a God Valley. Cara, vai ser um encontrão nessa ilha, hein? Em God Valley, a caçada continua. O Iva diz que a ilha está toda cercada por navios da marinha e que essa caçada vai ser apagada da história. Um figurante diz que se sobreviverem por 3 semanas vão ficar livres, mas o Iva diz que é tudo historinha, que eles dão esperança às pessoas porque assim a caçada tem mais graça. O Sr. Garlin já estava na frente. Esse sujeitinho me lembra muito um pirata ruivo, por que será, hein? Enquanto isso, o Iva e a Guine estavam pondo o plano de fuga em ação. A Guine estava manipulando informações. Ela disse que os prêmios da competição eram a chave do plano, uma fruta que te transforma em dragão mitológico azul e a fruta da pata, mas eles não conseguiriam chegar nem perto das frutas com toda a segurança. Daí vem a segunda parte do plano. 2 semanas atrás, a Guine vazou as informações sobre a ilha e sobre as frutas para todos os piratas, e com isso logo a ilha iria ficar uma loucura, e aproveitando de toda a loucura, eles deveriam pegar as frutas e comer para usar elas e fugir da ilha. O Kuma ia fazer um show de talentos para distrair os cabeçudos, e enquanto isso os outros iriam tentar pegar as frutas, e todo mundo fica com os olhinhos brilhando pelo plano. E nisso os piratas rockers chegando, derrubando os navios da marinha e fazendo um caos. Cara, e que tripulação de respeito essa, hein? Primeiro Barba Branca com a Stussy no ombro, depois a Gloriosa, que é aquela velhota da Ilha das Mulheres, e em seguida também vem o Chique Leão Dourado e a Big Mom falando que ia pegar as 2 frutas pra ela. Na sequência o Kaido e o Capitão John. Cara, que bando de piratas era esse? E com isso os cabeça de astronauta já fica tudo em choque, gritando com os marinheiros que se acontecesse alguma coisa eles estão ferrados. E de repente aparece ninguém mais, ninguém menos que o Roger e o seu bando para completar o evento. E os Cavaleiros Sagrados começam a organizar os soldados para proteger os cabeças de astronauta. Era pirata lendário para tudo que é lado, cê é louco. Os marinheiros começam a ficar em choque quando de repente chega também o vice-almirante Garp perguntando do Roger. Cara, que fixação que é essa? Cê é doido, hein? Enquanto tudo isso acontece, a molecada tava saqueando todas as caixinhas de prêmios e eles até acham as frutas, mas em seguida a Big Mom aparece dando uma paulada no Iva, e quando ela ia pegar o Kuma também, o Iva segura a perna dela e mandou o Kuma fugir dali correndo. O Kuma desesperado engole a Akuma no Mi de uma vez, e nisso o velhote ancião São Saturno já dá uma bifa no coitado e manda ele no chão. God Valley estava um caos, mas esse incidente desapareceria da história da humanidade. Bom, o governo gosta de apagar as coisas da história nesse desenho, né? O Iva, o Kuma e a Guine aparecem depois no Reino Sorvete, na antiga casa do Kuma. Ao todo, eles conseguiram salvar 500 vidas desse incidente. O Iva diz que as mãos do Kuma libertaram pessoas. Enfim, o Iva se despede e diz que vai para o mar, e a Guine diz que vai ficar até decidir o que fazer. A Guine diz que precisa cuidar do Kuma, já que ela é mais velha, mas no primeiro serviço ela já se quebra no chão. Então o Kuma chegou e fez todo o trabalho pesado. A ideia era cortar lenha e vender. Chega de comer lixo ou roubar para comer. De repente uns meninos começam a atacar pedra no Kuma. Cara, ele não cansa de sofrer, tá doido? E logo a Guine dá uma surra nessa molecada, mas o Kuma é muito bonzinho. Cara, se esse aí não for pro céu, ninguém vai. Enfim,
O Kuma curou os meninos e eles fizeram um clubinho do Kuma. Enfim, os dois estavam livres. E que momento triste. Os dois choram bastante e continua no próximo episódio. O episódio começa há 30 anos no reino Sorbet. O jovem Kuma virou um curandeiro da ilha e tava cuidando da véia arada tudo. Ô dor nas costas, eu queria um Kuma aqui pra cuidar da minha dor nas costas. Kuma tinha 17 anos e era querido por todo mundo. Já a Guine espantava todo mundo porque ela queria cuidar do Kuma, mas o povo gostava dela mesmo assim. E assim passavam os dias, mas o reino Sorbet tinha um rei tirano que estava aproveitando dos pobres e idosos, enquanto lambia os cabeça de astronauta dos Tenryubito. No fim do dia, o Kuma acaba ganhando umas marmitas de comida, e não tem comida melhor que a comida de vó, certo? Certo. Bom, já à noitezinha, o coitado do Kuma, que já não sofreu demais, tem que absorver toda a dor dos velhinhos pra si mesmo, porque do contrário a dor volta pra eles. O nosso ursão fica até de cama, e a Guine não quer que ele faça mais isso, mas o cara tem um coração do tamanho do mundo, esse vai direto pro céu. Enfim, eles vão comer as marmitas que ele ganhou. O tempo foi passando e a vida tava boa até demais, e quando o Kuma tinha 22 anos, do nada, a Guine teve uma ideia e disse que eles devem se casar, mas mesmo querendo, o Kuma acaba falando que não, ele ainda estava traumatizado com o que aconteceu com a sua mãe e quer proteger a Guine também. Daí ele muda de assunto e mostra o jornal para ela, onde o Dragon e o Ivankov estão salvando as pessoas ao redor do mundo. E é isso que o nosso ursão quer fazer também. De repente uma turma chega com uns peixes para eles e a Guine tá com uma bacia na cabeça dele. Realmente ela tava um pouco brava, mas estava tudo em paz. Mas um dia aconteceu um incidente. A mando do rei babaca, os soldados estavam escravizando os velhotes da ilha, e o nosso ursão chegou até babando para salvar os velhinhos. E é logo o nosso ursão se estressa e ensina os soldados com quantos paus se faz uma canoa, e dá uma surra bem dada nele. O rei babaca queria separar o reino em dois, escravizar a parte sul do reino e dessa forma ter um reino mais rico. É um babaca mesmo. Mas no fim, o Kuma, a Guine e os outros companheiros acabam presos. O nosso ursão mais uma vez fica pistola, e a Guine diz que o rei babaca é um fantoche dos dragões celestiais, e para eles resolverem o problema, vão ter que se opor diretamente ao governo mundial. E logo a cidade começa a ser invadida, é uma turminha da pesada. O jovem Iva e o Dragon chegando, eles invadem a ilha e salvam o Kuma e os outros. E no encontro, o Iva manda o convite para eles se juntarem contra a tirania do mundo. E em resposta ao acontecimento em Ohara, decidiram pegar em armas e formar o exército revolucionário. Eles, como mercenários, vão ajudar aqueles que querem se rebelar contra seus reis tiranos e vão treinar todos aqueles que quiserem se juntar a eles. O Dragon diz que já foi da marinha, mas não achou nenhuma justiça por lá, e enfim todos disseram que vão até o fim com ele. Depois de um tempo, o Kuma volta à sua antiga casa no reino Sorbet. Ele diz que de vez em quando vai voltar para cuidar deles. Em outro lugar, a Guine, que já era capitã, estava toda contente, porque ia encontrar com o grupo do Kuma de novo. Mas do nada alguém se aproxima e a notícia que surge é que a Guine foi capturada. E continua no próximo episódio. O episódio começa no QG do Exército Revolucionário. Eles estavam solicitando ajuda para os rebeldes que estavam sendo derrotados no Sult Blue, mas o Iva diz que eles não poderiam ir, porque estão transportando muitos feridos do reino de Goa. É aí que o nosso ursão entra em cena. Ele diz que vai lá resolver, mas o Iva diz que ele anda se arriscando muito. Os rebeldes já estavam no fim, mas logo o Kuma chega e ele tava pistola. Ele fica lembrando da Guine. Um dragão celestial sequestrou ela para ser sua esposa. O Kuma chega dando uma surra nos soldadinhos, mas eles eram muitos, mas a raiva que o Kuma estava sentindo era muito maior. Ele usa seu choque do urso e faz um estrago na cidade. O nosso ursão derrota todos os inimigos e todos os guerreiros ficam contentes porque enfim, depois de 3 anos de luta, estão livres. O Kuma, tadinho, fica parado em lágrimas, lembrando do dia em que a Guine foi levada. Ele liga pro Dragon e diz que está cansado e que vai pra casa. Tadinho. Passados 2 anos desde que a Guine foi levada, ela aparece em um barquinho no meio do mar, cheia de cristais pelo corpo e com uma criança. De repente o Iva aparece correndo, dizendo pro Kuma que receberam uma ligação da Guine. Eles ficam contentes, mas ela diz que ficou doente e descartaram ela. O Kuma fica emocionado e quer vê-la. E fruta que partiu, que cena triste de novo, velho. Ela diz que está morrendo e fala pro Kuma não ir vê-la de jeito nenhum. Mas o Kuma já imagina o único lugar que ela voltaria e sai correndo. As últimas palavras dela foram: Kumashi, vou te amar pra sempre. E
morreu. O Kuma chega correndo na igreja, mas já era tarde demais. Com muita tristeza, ele a pega em seus braços. A doença cobre sua pele com cristais, e quando exposta à luz natural, a pele fica dura como pedra. O Kuma começa a lembrar do passado. E caramba, eu queria saber o que o Oda tem contra o Kuma. Vai inventar sofrimento assim pra lá, tá louco? Ele fica em prantos. De repente ele escuta o choro de uma criança. A Guine enfrentou o oceano para chegar até ali e proteger essa criança. O nosso ursão então promete que vai criar a criança e faz um enterro digno pra Guine. O tempo vai passando e o Kuma foi aprendendo a cuidar da criancinha enquanto as velhinhas só gritavam com ele. A menininha estava crescendo rápido, até aprendeu a falar papai e estava dando tudo certo. A Bonnie já estava bem grandinha. O Kuma até voltou a lutar e temos até um breve momento do Sabo no episódio. Depois de um tempo, o Kuma volta pra casa, mas a Bonnie estava com umas pedrinhas no rosto. E eu já disse que a vida não é um morango pro nosso Kuma. No outro dia, ele estava pregando todas as janelas de casa para não entrar nenhuma luz natural. Vários e vários médicos vão lá para avaliar, mas ninguém nunca nem tinha ouvido falar de tal doença. O Kuma então decide sair do exército revolucionário para cuidar da pequenininha. E ela era um demoninho de arteira, igual a Guine. E enquanto isso, o coitado do Kuma sofrendo como sempre. A Bonnie disse que se pudesse ir viajar, gostaria de ir para a Ilha do Céu, porque lá fica mais perto do sol e talvez dê para encontrar o Nika. Daí do nada o Kuma começa a fazer aquela dancinha do Nika. Paizão ele, viu? Eles se divertem bastante. No outro dia ele recebe a visita de outro médico, que diz que essa é uma doença incurável, que se chama escamas de safira, e que a Bonnie viveria no máximo mais 5 anos. Quando o Kuma vai entrar, já leva um sustão da Bonnie, e ela diz que ouviu tudo. E o Kuma já fica engasgado, e ele não consegue dizer a verdade. Ele diz pra ela que a doença vai ser curada quando ela fizer 10 anos de idade. Ela fica super contente que vai melhorar. E mais um ano se passou, e o Reino Sorbete estava em apuros de novo. E os velhinhos aparecem pedindo ajuda do Kuma novamente. Aquele rei babaca disse que ia queimar todas as pessoas vivas. O Kuma fica pistola e continua no próximo episódio. O Reino Sorbete estava totalmente em chamas, e o Kuma dando uma de bombeiro e salvando a galerinha da cidade. Eles falavam pra ele parar, mas ele se comoveu com o choro dessa garotinha, então ele sai correndo. Enquanto isso, o rei babaca continua babando nos Tenryubito. Tacou fogo na cidade só pra receber elogio. Cara, carente, viu? O povo que ainda tinha coração se manifestou na frente do palácio pedindo pra apagarem o incêndio, mas o velho rei manda atirarem neles. E nessa hora, o Kuma aparece com uma cara que daria medo até no próprio capeta. Ele amassa os soldadinhos da porta, e lá dentro não sobra ninguém. O rei babaca tava se arrastando de medo. Ele fala que vai dar toda a área queimada pro Kuma, porque já tinha tirado todo o lixo humano de lá. E meu amigo, nessa hora o Kuma lembrou da menininha chorando por causa da mãe. Ele tava tão furioso que já tinha mandado o rei pro caixa-prego só em pensamento. O rei dá uns tirinhos no Kuma e não faz nem cócega. O Kuma então caminha pro lado dele e prepara o choque do urso mais poderoso que ele já fez, e destrói o palácio inteiro. Esse episódio ficou conhecido como a Revolução Solitária do Reino Sorbet. O caso chegou até o governo mundial. O povo tava feliz pra caramba e pediram que o Kuma se tornasse o novo rei. Ele aceitou, mas continuou morando na velha igreja. De repente a Bonnie já era uma moça e estava se exercitando, e todos ficaram assustados achando que ela era a Guine, já que ela estava adulta e não tinha nem percebido. Mas de repente ela fica criança de novo, e todos ficam chocados em saber que era a Bonnie mesmo. O Kuma até desmaia de susto, e o pessoal acredita que seja uma Akuma no Mi. Um velho pesquisa e diz que deve ser a fruta da idade. A Bonnie tenta fazer de novo, mas não consegue. De repente alguém bate na porta e a Bonnie vai atender. E esse cara pega uma velhinha e acha que foi a Bonnie que se transformou. Na porta era o Bulldog, um antigo rei que estava ajudando o Kuma a cuidar de tudo. No jornal, o governo disse que o Kuma incendiou a vila e roubou o trono à força. Eles disseram que o rei babaca e os Tenryubitos estão preparando navios de guerra para retomar o reino. Mas o nosso ursão disse que eles podem vir, que ele vai quebrar todo mundo de novo. Do nada a Bonnie ficou grande de novo e logo ficou velhinha. O Kuma pede que o Bulldog cuide da Bonnie e se despede dela porque vai amassar uns Tenryubito. Eles saem em um barquinho para enfrentar os grandes navios da marinha. O rei babaca já estava gritando para pegarem o Kuma, mas o Kuma, com uma aura monstruosa, destrói os 3 navios de uma vez. O Kuma acabou virando um pirata procurado, mas a Bonnie ficou triste porque estava com saudade do pai. Mas enquanto isso, o Kuma viaja o mundo inteiro procurando uma cura para a doença da Bonnie. Ele enfrentou piratas, passou frio, passou por todos os lugares, mas nada adiantava. Certo dia
ele encontra com um navio dos revolucionários. Eles batem um papo camarada e o Kuma diz que gostaria de voltar para o exército. O Dragon diz pro Kuma que talvez o tal do Vegapunk consiga uma cura para Bonnie. Então eles se despedem e o Kuma diz que vai procurar o velho Punk. E depois de curar a Bonnie, ele vai voltar. O Kuma volta para casa. A Bonnie estava dando uma surra num marmanjo. O Kuma então diz que vai levá-la para o mar. E chega a uma ilha de neve, onde no futuro será Egghead. O velho Punk fica abismado com o tamanho do Kuma e pede para estudar ele. O doutor reconhece a doença e diz que é curável. O velho Punk diz que vai usar tecnologias novas e criar células troncos novas e colocar na Bonnie, mas que isso é muito caro. De repente o velho Punk estala o zóio porque descobre que o Kuma é um bucaneiro. O velho Punk então oferece curar a Bonnie de graça em troca de usar o sangue do Kuma para fazer clones. A ideia do velho Punk era criar soldados poderosos para proteger os fracos. O Kuma topa e diz que faria um acordo até com o demônio para salvar a Bonnie. O velho Punk tinha boas intenções, mas o ancião já queria destruir o máximo possível usando os clones. O Kuma diz que era um pacifista em busca da paz, e o velho Punk diz que vai usar esse nome para os soldados no futuro. E continua no próximo episódio. O episódio começa com o Borsalino chegando a Egghead. Ele chega dizendo que está ali a negócios. O velho Punk diz que está trabalhando no futuro da humanidade, mas o Borsalino diz que o velho Punk não percebeu que estava sendo vigiado. O tio Borsalino fala que todas as conversas estavam sendo ouvidas. Aí do nada mostra o Drake, que se pra você parece conhecido é porque é o tio que vira dinossauro no futuro. De repente o caracol começa a falar. Era o chato do São Saturno. Ele fala pro velho Punk que o Kuma é um pirata com uma recompensa de 296 milhões de berries. E não seria bom que os soldados clones da marinha tivessem a cara dele. A marinha perderia o prestígio. Dito isso, ele vai impor algumas condições para isso acontecer. A primeira é que o Kuma fará parte dos 7 corsários, mais conhecidos como Shichibukais, já que o bravo do Ace acabou derrotando um dos corsários. O maluco era brabo. A segunda condição é que o Kuma também vai se tornar uma arma humana da marinha, mas ele já foi um revolucionário no passado, e para não ter problema com o governo mundial, a terceira condição vai ser ele abrir mão do livre-arbítrio. Lógico que o velho Punk não concordou, mas como ele é um subordinado da marinha, teve que ficar de boa e só ouvir. Mas o Kuma, tadinho, estava até emocionado, porque pensou que o ancião ia pedir condições que ele não conseguisse atender. Enquanto isso, a Bonnie estava dando uma canseira no Sentomaru. O velho Punk diz que a cirurgia da Bonnie até ela ficar boa vai levar 1 ano e meio, e a cirurgia do Kuma para virar um ciborgue demora 2 anos. A outra exigência do ancião é que a Bonnie ia ficar sob custódia para garantir que o Kuma não se revolte contra eles quando ela ficar boa. E a partir desse dia, o Kuma será submetido a cirurgias e quando a Bonnie ficar boa, ele será proibido de vê-la. São Saturno é do mal, hein, cara. Mas o Kuma interfere e pede que deixem ela na velha igreja do Reino Sorvete, que ele nunca mais irá vê-la. E o ancião concorda. Dito isso, o Kuma e a Bonnie vão ficar juntos aí pelos próximos 6 meses. Enquanto isso, o velho Punk estava parecendo uma impressora escrevendo suas ideias. O velho Punk queria ter pelo menos mais 5 dele, e daí começa a surgir a ideia de se dividir em vários punks. A Bonnie e o Sentomaru se dão muito bem. A Bonnie faz até biquinho para eles brincarem, e nesse tempo o Kuma já estava fazendo alguns procedimentos muito dolorosos pelo jeito. Mas pelo menos eles estavam se divertindo e vivendo muito bem por um tempo, até o pior eventualmente acontecer. Pela primeira vez a vida estava um morango para eles, estão comendo até uma pizza gigante e se divertindo. De repente junta todo mundo e até o Kizaru para dançar a dança do Nika. Tava tudo bom demais para ser verdade. Dados os 6 meses, acabou o procedimento da Bonnie, e agora era só esperar 1 ano até ela estar totalmente curada. Então eles voltaram para a igreja e todo mundo fica muito feliz com a volta dela. Logo chega a hora da despedida do Kuma, e ele fez vários planos com a Bonnie pro futuro, mas não poderá realizar nenhum, já que ele não poderá vê-la nunca mais. Logo chegou uma senhora da Cyberpole que estava ali para vigiar a Bonnie, e em um instante fizeram até uma base do lado da igreja para vigiar a menina. E o Kuma sai com um sorriso no rosto, mas a verdade é que o nosso ursão estava quebrado por dentro, e
cai em lágrimas. A notícia que ele seria o novo corsário abalou os piratas de todo mundo, desde o chatão do Doflamingo, o Crocodile, o Mihawk, os piratas do Barba Branca, a Hancock, os revolucionários, dentre outros. O Kuma sempre mandava cartas para Bonnie, mas enfim algo grande vai acontecer no East Blue e continua no próximo episódio. E se você está gostando dessa série de episódios de One Piece, me deixa o seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Não custa nada, vai, é de graça. Eu agradeço você que assistiu o vídeo até aqui, nos vemos no próximo vídeo e tchau!